Quem tem 14 para menos? Ai, ai, ai. 14 para menos. 14 e 13, 12, 11, desde 14 para baixo. Quem ainda tá no jogo? Só você? Quantas? 18. 18. Eu só acredito contando. Vem cá. Pessoal, vamos ver se ela tá certa. Vai colocando de 1 e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19! Tinha até um a mais do que ela tinha contado. Meu Deus do céu. Qual é o nome? Então, uma salva de palmas pra ela, minha ganhadora! Agora juntou todo mundo aqui.